Então, isso eu queria mostrar para vocês hoje, porque a gente recebe muita consulta e muita dúvida ainda do pessoal no nosso serviço de suporte, questionando que tipo de módulo eu posso usar com que tipo de inversor, se todos os inversores já são compatíveis com todos os módulos. Então, quero ser bem didático aqui com vocês, pessoal, e desde o básico mostrando para vocês como a gente tem que relacionar os parâmetros de corrente dos módulos fotovoltaicos com os parâmetros de entrada de corrente dos inversores. Então, nem todo inversor vai ser compatível com todo tipo de módulo. A gente precisa tomar esse cuidado para evitar fazer toda uma análise do sistema que o Vitor mostrou para vocês e definir todos os componentes que a gente vai utilizar com base numa tecnologia de módulo e chegar na hora de aplicar o inversor e uma inversor não é compatível. Então, tem que refazer o sistema, ou pior, posso ter um sistema que não vai ter o desempenho esperado. Então, aqui, pessoal, para a gente ter certeza, para a gente conseguir fazer essa análise, se o nosso módulo é compatível com o inversor que a gente vai utilizar, a gente precisa fazer aquela análise básica de datasheet. Então, vou ser bem didático aqui com vocês. Peguei um exemplo de um módulo da JA que o Vitor apresentou para vocês. Aqui o nosso exemplo vai ser de 550 watts. E a gente olhando e analisando esse datasheet, a gente pode ver que existem dois parâmetros relacionados à corrente do módulo fotovoltaico. Então, isso aqui vai acontecer no datasheet de todo o módulo fotovoltaico. A gente vai encontrar lá um parâmetro de corrente de curto-circuito. Aqui o nosso datasheet está em inglês, mas a gente vê aqui Short Circuit Current, que normalmente vai estar aqui como corrente ISC. Eu acho que é mais fácil até para vocês encontrarem no datasheet, sempre aqui pela sigla ISC. E também a gente tem um segundo parâmetro de corrente, que é a corrente máxima de operação. Então, aqui está no inglês, Maximum Power Current. Então, eu simplifiquei para vocês aqui embaixo, traduzi também. Então, a corrente de curto-circuito desse módulo de 550 watts da JA é de 14 amperes. E a corrente máxima de operação, o IMP, de 13,11 amperes. Então, aqui embaixo a gente tem simplificado. IMP, corrente máxima de operação, 13,11 amperes. E o ISC, então, a corrente de curto-circuito do módulo, 14 amperes. Então, a gente pode ver que existem dois parâmetros de corrente no datasheet do módulo fotovoltaico. Como que eu relaciono isso com o meu inversor? Além disso, pessoal, a gente tem ainda no datasheet informação de tensão. Então, aqui eu quero pegar para vocês para mostrar como que a gente calcula a potência do módulo e como que a gente vai depois ver a influência que uma limitação que o meu inversor pode ter na corrente vai causar na potência que o meu módulo vai atingir. Então, o nosso datasheet do módulo também vai ter sempre uma informação de tensão de operação do módulo fotovoltaico, aqui o VMP, não confundir, pessoal, com o VOC. O VOC é a corrente de circuito aberto do módulo, aqui a gente vai analisar o VMP. Então, a tensão de operação do módulo fotovoltaico, que para esse módulo que a gente está usando como exemplo, é de 41,96 volts. Então, o VMP desse módulo, 41,96 volts, essa tensão que a gente vai utilizar para fazer um cálculo simples, e aqui básico, mas deixando bem claro para todo mundo e sendo bastante didático, o que é a potência é corrente versus tensão. Então, corrente multiplicada por tensão. Então, a potência de um módulo fotovoltaico vai ser o quê? A corrente máxima de operação dele, o IMP desse módulo fotovoltaico, vezes a tensão máxima de operação desse módulo fotovoltaico. Então, a gente vai ter, usando o exemplo que a gente verificou anteriormente, 13,11 amperes, multiplicado por 41,96 volts, a gente vai ter os 550 watts que foi observado no datasheet. Então, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Os 550 watts são fruto da multiplicação do 13,11 amperes de IMP vezes 41,96 VMP, a tensão de operação do módulo. Então, como é que eu relaciono isso com o inversor, pessoal? No nosso inversor, pegando aqui um exemplo de um datasheet de um inversor residencial da GUDUI, então de 5 ou 6 kW, monofásico, a gente vai ter também dois parâmetros de limite de entrada de corrente. Então, isso aqui no datasheet de todo inversor da GUDUI, você vai encontrar os dois parâmetros de limite máximo de entrada de corrente do inversor. Então, a gente vai ter um parâmetro de corrente máxima de entrada por MPPT, que aqui a gente pode ver que está descrito como 16 amperes, e a gente vai ter um parâmetro de corrente máxima de curto por MPPT. Então, por aqui você já começa a ter uma ideia de qual parâmetro do módulo eu tenho que relacionar com qual parâmetro do inversor. E a corrente máxima de curto desse equipamento, 23 amperes. Então, isso aqui, pessoal, se aplica tanto para o inversor residencial, quanto o inversor trifásico, o inversor comercial e até o inversor de grande porte. E aqui, pessoal, está a chave da relação que a gente tem que fazer, dessa compatibilidade. Como é que eu sei que o meu inversor é compatível com o módulo que eu estou escolhendo para o meu projeto?
eu preciso comparar, então, a corrente máxima de operação do módulo, IMP, com a corrente máxima de entrada do inversor. Então, esse é o relacionamento que eu vou fazer entre parâmetro do módulo e parâmetro do inversor. E a corrente de curto-circuito do módulo, ISC, eu vou, então, relacionar com a corrente máxima de curto do inversor. O que acontece se eu ultrapassar esses limites? É o que a gente vai ver em breve. Aqui eu vou só trazer para vocês os dois exemplos que a gente viu antes, o módulo da JA que a gente observou anteriormente, aqui os valores de corrente que a gente viu no datasheet, o 13.11 amperes IMP e o 14 amperes ISC. E aqui a gente tem o nosso inversor, que a gente observou anteriormente, com os limites de 16 e 23 amperes. E o que acontece se eu ultrapassar esses limites do inversor? Se aqui o módulo da JA, por exemplo, tivesse 17 amperes, fosse o módulo talvez M12, ou se aqui a corrente de curto-circuito do meu módulo ultrapassasse o limite do inversor, o que isso poderia ocasionar? A gente vai ter garantia, não vai? Enfim. Então, se o nosso IMP do módulo ultrapassar a corrente máxima de operação do MPPT do inversor, a gente pode ter, no máximo, pessoal, uma perda de potencial fotovoltaico do nosso módulo. Vai ocorrer uma limitação da corrente de trabalho dos módulos pelo inversor. Então, o inversor ele consegue absorver somente aquela corrente que é o limite máximo de entrada por MPPT. Se o módulo tiver uma corrente acima desse limite, ele vai limitar, então, a corrente do módulo, a gente vai ter uma perda. O nosso módulo não vai chegar no pico que ele deveria. Então, depois eu vou mostrar para vocês qual que é o tamanho dessa perda e como é que a gente calcula para saber o que pode influenciar na potência máxima do nosso módulo. Porém, pessoal, o ISC do módulo, ele não pode, de forma alguma, ultrapassar a corrente máxima de curto do inversor. Então, esse é o parâmetro que vocês precisam ter maior atenção e ter maior cuidado na hora de dimensionar o sistema para realmente ter certeza que o ISC do módulo não ultrapassa a corrente de curto do inversor. Então, aqui a gente corre, sim, um risco de dano no inversor e todos os fabricantes de inversor vão ter um argumento aí para não aprovar uma solicitação de garantia quando o ISC do módulo está dimensionado de forma que ele supere a corrente máxima de curto do inversor. Então, o IMP, pessoal, pode passar, não tem problema. Então, se eu tenho um módulo que tem um IMP acima da corrente máxima de entrada do meu MPPT, o que eu posso ter, no máximo, é uma perda de potencial. Mas o ISC do módulo não pode ultrapassar o limite de corrente de curto do inversor, que daí sim a gente pode ter um risco de dano no equipamento. Não é aqui certeza que vai ser danificado o equipamento, mas sim, se a gente tiver algum tipo de curto na string, isso pode ultrapassar o limite de suportabilidade de corrente dos componentes internos do inversor e com isso levar um dano no equipamento e pode até violar a garantia do equipamento do inversor. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, pessoal, para a gente entender melhor como é que funciona essa limitação. Então, aqui eu fiz uma comparação entre dois inversores. Então, o inversor genérico que a gente tem no mercado, e ainda é bastante comum encontrar inversores no mercado com limite de entrada de 11 amperes. Aqui o limite é IMP, pessoal. Porém, os inversores da GUI, eles já estão todos atualizados, desde os nossos inversores de menor porte de 3 kW até os inversores de 250 kW já estão atualizados aí com limites de corrente de pelo menos 15 amperes. Então, a gente não corre risco de limitação utilizando os módulos que o Vitor mostrou para vocês antes de 182 milímetros. Mas no mercado ainda tem muito inversor de 11 amperes, de 12 amperes ou 12,5 amperes, que vai sim ter um impacto no rendimento da usina. Você vai ter uma limitação da corrente de trabalho dos módulos, você vai ter uma perda de potencial dos módulos fotovoltaicos e você vai ter sim um rendimento menor do que se estivesse utilizando um inversor que não ocasiona essa limitação. Então aqui no exemplo a gente continua utilizando o módulo da JA de 13,11 amperes, IMP. No nosso inversor genérico de 11 amperes, ele vai ser limitado. Então, o módulo não vai conseguir ultrapassar não vai conseguir chegar nos 13 amperes de corrente máxima que ele poderia operar. Ele vai ficar limitado a 11 amperes e aqui a gente vai ter uma perda que a gente vai ver depois. E utilizando o inversor aqui da linha DNS G3 da WI, que já tem uma entrada de 16 amperes, a gente não vai ter nenhum tipo de limitação. O nosso módulo vai chegar no pico, ele vai ter ali a corrente máxima de operação e vai entregar todo o potencial que ele possui. Então, como que a gente calcula e a gente sabe qual é o pico de potência que o nosso módulo vai chegar? Então, comparando e utilizando aquela equação simples que a gente viu anteriormente, o módulo limitado a 11 amperes, ele vai ter, então, um pico máximo de corrente de 11 amperes, multiplicado pela tensão de operação dele, e no máximo esse meu módulo, que é 550 watts nominal, então, o módulo que eu comprei no mercado de 550 watts, ele vai chegar apenas a um pico de 461 watts. Então, tem uma perda bastante grande aqui.
o nosso módulo não vai chegar no pico devido à limitação que a gente tem na corrente de entrada do inversor. O inversor vai deixar esse módulo chegar ao pico de 11 amperes. E sem limitação, então, utilizando um inversor que tenha um limite de corrente por MPPT acima da corrente operacional dos módulos, o IMP, a gente vai poder, então, atingir a potência pico e a potência nominal do nosso módulo e evitar qualquer tipo de perda de potencial fotovoltaico.